Vamos falar agora de Daniel capítulo 7. Aqui já começa a polêmica, né? Na realidade, vocês vão perceber que polêmica mesmo não existe, né? O meio acadêmico é praticamente unânime na sua interpretação. Claro, sempre tem aquela meia dúzia de doidos que gosta de trazer uma nova teoria, né? Porque quem sabe assim marca o seu nome na história, tá? Mas é unânime praticamente no meio acadêmico a que esse texto se refere. Tá? Até porque a explicação vem abaixo, né? Mas ainda assim, para algumas pessoas é polêmica, por quê? Porque as pessoas gostam de imaginar que eventos e visões sobrenaturais irão acontecer no decurso de suas vidas. Todo mundo gosta de pensar assim, né? Mas vamos lá. No primeiro ano de Belsazar, Daniel teve sonhos. Tá? Então aqui, pessoal, ele retroage, tá? Ele volta no tempo para o reinado de Belsazar. Tá? Para Daniel, cronologicamente, ele estabelece o reinado de Belsazar como sucessor de Nabucodonosor, tá? Como filho de Nabucodonosor. Na realidade, Belsazar era filho de Nabônidos, tá? E não chegou a ser rei, tá? Na realidade, Nabônidos era rei, ele ficou meio como uma espécie de vice-rei, né, em alguns momentos em que Nabônidos se ausentou, tá? Mas ele volta aqui, ele retroage, ele retorna para o reinado de Belsazar. Ou seja, o que se lê aqui? Não, nós estamos falando desde o momento pós-exílio, tá? Foi Nabucodonosor que levou o povo ao cativeiro. Quando ele fala de Belsazar, ou seja, ele está falando de um período do povo escravizado, tá? Na Babilônia. Escravizado não, perdão, exilado na Babilônia, tá? Esse é o contexto, vamos dizer assim, né, inicial com relação aqui a esse momento. Bom, então Daniel teve sonhos e viu, né, 4 ventos agitando o mar. Tá? Então, os ventos, eu já vou dizer de antemão para vocês, a gente vai ver isso, né? Mas assim, os ventos estão associados às 4 direções cardeais. Tá? O vento ele poderia soprar do Oriente, do Ocidente, do Norte ou do Sul. Tá? Então, como você tinha isso é muito usado, né? Você pode ver na Bíblia, veio um vento oriental, veio um vento do norte, etc. Tá? Os 4 ventos soprando ao mesmo tempo significaria um momento de muita confusão, de muita agitação. O mar agitado também mostra a mesma coisa. Então aqui a terra toda está em polvorosa nesse tempo. Então o primeiro era um leão com asas de águia. Suas asas foram arrancadas, ele foi erguido, se tornou como um homem, recebendo um coração. O segundo era um urso, foi erguido pelos lados e tinha 3 costelas entre os dentes. Foi ordenado a comer tanta carne quanto pudesse. O terceiro era um leopardo, tinha 4 asas nas costas e 4 cabeças. Recebeu autoridade para governar. O quarto animal tinha dentes de ferro, despedaçava e devorava suas vítimas. Tinha 10 chifres. Um pequeno chifre surgiu e 3 dos chifres foram, né, na verdade, foram arrancados, né? Tá errado aqui. O chifre tinha olhos de homem e boca que falava arrogantemente. Tronos foram postos no lugar e um ancião vestido de branco se sentou sobre um trono de fogo. E diante dele saía um rio de fogo e milhares e milhões serviam diante dele. Começou o julgamento e o animal foi morto e lançado ao fogo. Os demais perderam a autoridade. Um filho do homem, tá? Ok, pessoal? Não é o, não tem artigo aqui, tá? Se fosse o, né? Aqui você teria o artigo definido, que no hebraico seria a letra re no começo, e no aramaico normalmente era usado o aleph no final, tá? Então, um filho de homem, né, na verdade seria a melhor tradução, vindo nas nuvens, foi até o ancião. Ele recebeu toda a autoridade. Daniel temeu, e um dos homens lhe deu a interpretação.
4 animais são 4 reinos. O reino sem fim é o que os santos receberão. O quarto reino seria diferente dos demais, devorando a terra inteira. Os 10 chifres seriam 10 reis que sairiam desse reino, até que outro rei surgisse. O pequeno chifre guerreava com os santos até ser derrotado. Esse rei falaria contra o Altíssimo, oprimiria os santos e mudaria os tempos e a lei, mas seria julgado e destruído. Um filho do homem com reino eterno seriam os santos do Altíssimo, obtendo um reino eterno. Tá? Então, essa é a interpretação que é dada pelo próprio, vamos dizer assim, pelo próprio Daniel, né, narrada pelo próprio Daniel, a princípio, né, por conta da explicação que ele recebeu de um homem nesse sonho. Atenção, é sonho, tá, pessoal? Tem gente que acha que isso daí é um mundo espiritual e invisível. É sonho, tá? São visões, não é para você tomar o pé da letra, tá? Muito bem. Dave, aí você teria que ver a primeira e a segunda aula, tá? Dá uma olhadinha nas aulas anteriores de Daniel, já estão todas postadas de 1 a 8, essa é a 9ª aula, tá bom? E aí você vai ter essa resposta a essa pergunta nas 2 primeiras, salvo engano, tá bom? Bem, então, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura, né, e o contexto. Mas primeiro, né, vamos para o contexto. Este capítulo foi escrito em aramaico. Tá? Não apenas ele retroage para o reino de Belsazar, como apresenta uma linguagem mais antiga do que os próximos capítulos. Tá? Então, esse capítulo em particular, pessoal, ele forma uma unidade. Tá? A gente já viu que o livro de Daniel pode ser dividido em várias partes. Essa parte, ela é bem antiga, ela tem uma linguagem antiga. E ela foi escolhida para ficar no meio, né, vamos dizer, entre Daniel de 1 a 6, né, e depois o de 8 em diante. Tá? E esse trecho foi escrito em aramaico. A ilustração dos tempos em visões apocalípticas é frequentemente semelhante às descrições bíblicas do princípio dos tempos, isto é, a criação. Os monstros e o mar aparecem em paralelo em várias histórias da criação. Gênesis 1, Jó 26, 12 13, Salmo 33, 6 a 9, 74, 12 a 14 e Isaías 27, 1. Então, isso é um comentário, da Jewish Study Bible. Tá? Então, quando você olha para o fim dos tempos, normalmente a imagem que é usada, os elementos são os mesmos da criação. Tá? Ou seja, começa-se tudo em caos, né? E aí você tem uma criação a partir do caos, termina-se tudo em caos, para que você tenha uma nova criação a partir do caos. Tá? Então, para o semita, a criação é cíclica. Tá? Você tem até uma visão interessante disso daí na mitologia egípcia, né, que é o Ouroboros. Né? O Ouroboros é a serpente que engole o próprio rabo. Né? Serpente era usado na mitologia antiga como uma referência à eternidade por conta da serpente soltar a pele. Né? Ela solta a pele e sai com a pele novinha. Né? E o ser humano via isso e ficava doido. Né? E achava que ela era um animal eterno. Né? Se não fosse morto, duraria para sempre. Tá? Até você tem mitologia que fala disso. Né? Inclusive, a serpente no Éden tem a ver um pouco com isso. A gente tem um artigo lá no site judeu.org que fala sobre isso. Bom, então assim, por isso que tem mar agitado, vento, tá? Os monstros, isso tem a ver com essa narrativa de caos, né? De que seria um pandemônio total. Tá? Muito bem, então vamos começar a ler aqui. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho. Sonho, tá, pessoal? E visões lhe assomaram à cabeça. Ele redigiu o sonho por escrito. Eis o começo da narrativa. Tomou Daniel a palavra, dizendo: Eu estava contemplando a minha visão noturna quando vi os 4 ventos do céu que agitavam um grande mar. E os 4 animais monstruosos subiam do mar, um diferente do outro. Bom, então,
4 ventos e 4 feras. Tá? O tumulto de todos os 4 ventos soprando ao mesmo tempo e a violência do mar prevêem eventos ameaçadores. É o que diz a Jewish Study Bible, foi o que eu coloquei para vocês anteriormente. A recorrência do número 4 evoca, né, na verdade, tá? Evoca 4 reinos, os 4 reinos do capítulo 2, e o capítulo 7 irá esquematizar os 4 reinos mais profundamente. A gente já viu que 4 reinos eram esses, tá? Na estátua de Nabucodonosor. A saber, Babilônia era o primeiro reino. Qual era o segundo reino depois da Babilônia? Quem lembra? Ninguém lembra? Babilônia é o primeiro reino. Qual era o segundo? Os medos, exatamente, os medos. Os medos antes dos persas. Tá? O terceiro eram os persas. Muito bem. Tá? E aí você teria o quarto reino, né, que seria... perdão. Os medos e os persas, né, formariam um reino. Aí você tem os gregos e os... Não, é isso mesmo. Desculpa, pessoal. Então, o primeiro reino era o reino dos babilônios, o segundo dos medos, o terceiro dos persas, o quarto eram os gregos, e dos gregos saíram os seleucidas, que eram um fragmento do Império Grego. Tá? Então, esses são os 4 elementos aí. Inclusive, você tem a questão da mistura de minerais, né, etc., no capítulo 2. Tem um estudo sobre isso lá, né, gravado. Bom, então, você vai ter, então, essa recorrência, né, que mostra o quê? Que eles vão falar, que o Daniel vai falar mais profundamente sobre que reinos eram esses. Bom, aí ele fala, o primeiro era semelhante a um leão, com asas de águia. Enquanto eu o contemplava, suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto de pé sobre suas patas como um ser humano, e um coração lhe foi dado. Tá? Então, vamos fazer uma leitura diferente aqui. Vamos ver a interpretação, vamos pular lá para a interpretação, para a gente ver o que é que Daniel está dizendo. Então, aqui ele fala, eu, Daniel, fiquei inquieto no meu espírito, as visões de minha cabeça perturbavam-me. Aproximei-me de um dos que estavam ali presentes e pedi-lhe que me dissesse a verdade a respeito de tudo aquilo. Ele me respondeu, fazendo-me conhecer a interpretação dessas coisas. Esses animais enormes, em número de 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Os que receberão o reino são os santos do Altíssimo, e eles conservarão o reino para sempre, de eternidade em eternidade. Tá? Tudo bem. Vamos então agora ler o comentário. Tá? Então, o primeiro animal. O que a gente sabe sobre esse primeiro animal? Era um leão alado. Leão era o símbolo de que reino, pessoal? Eu mostrei para vocês até os painéis, né? Tá? Leão era que reino? Lembra dos painéis que eu mostrei para vocês? Em Daniel 6, ó, vou mostrar de novo. Olha os painéis aí, ó, do Império Neobabilônio, tá? Nabucodonosor em diante. Tá? Então, o leão era símbolo da Babilônia, era conhecidíssimo como símbolo da Babilônia. Tá? Muito bem. Então, o leão alado, o reino da Babilônia. Tá? Era um símbolo bem típico. Tá? As asas cortadas, o que significava isso? O que era a asa, pessoal? Quem lembra? Tem um comentário até do Maimônides sobre o que era a asa. O que era a asa? Quem lembra? Asa indicava o quê? Isso, algo rápido, exatamente. Tá? A asa cortada, a asa arrancada, o que significaria isso? A asa arrancada significaria que aquele reino seria destruído rapidamente. Tá? Se você lembrar bem, Daniel, né, estabelece justamente, ele para, né, ali o capítulo
5, justamente o quê? Com a queda, né, a queda de Belsazar. Tá? Belsazar que foi tomado, né, ali por... Bom, segundo o livro de Daniel, né, seria Dario, mas na realidade foi Ciro, né? Mas isso a gente já falou na aula passada, tá? Muito bem, então o reino da Babilônia cairia logo. Perfeito, está bem contextualizado. Tá? E os israelitas, né, os judeus daquela época, né, da época mais ou menos da revolta dos Macabeus, que é quando esse livro foi compilado, né, eles entenderiam justamente isso. Tá? E a transformação em homem, você tem um vínculo nítido aí, né, com aquela situação de Nabucodonosor ter se transformado, né, num animal e voltado a ser homem. Né? E o homem, né, o coração humano, a forma de homem, indicava o quê? Indicava que havia uma certa fragilidade. Aquele reino não era um reino divino, apesar dos babilônios gostarem de dizer que os seus reis eram divinos, aquele reino não era divino. Tá? Muito bem. O segundo animal. Então vamos ler lá. Voltando aqui para o comecinho do texto. Então, apareceu um segundo animal completamente diferente, semelhante a um urso, erguido de um lado e com 3 costelas na boca, entre os dentes. Aí eles diziam: levanta-te, devora muita carne. Que reino era esse? Esse reino, né, que era o reino do urso, ele representa os medos. Tá? Os medos, eles começaram a abocanhar a Babilônia, tá? Que é justamente o quê? A imagem do urso abocanhando um pouco a carne. Tá? Mas não foram os medos que conquistaram Babilônia, né? Foi o Império Persa que conquistou a Babilônia. Tá? Então, os medos, eles haviam tido algum sucesso nas regiões montanhosas do Império Neobabilônico. Tá? Então, as costelas, elas indicam justamente a região montanhosa. Tá? Assim como, né, o urso ele é uma criatura de montanhas, né? Ele é uma criatura de lugares mais altos. Tá? Não para o livro de Daniel. Tá? O livro de Daniel, a literatura daniélica considera medos e persas separadamente. Não os considera como um único reino. Tá? Embora você não está errado, tá, Edeivo? Assim, eles meio que se tornaram, né, um único reino. Tá? Mas não é assim que Daniel considera. Tá? Então, aqui, né, a carne, né, a fartura da carne, havia uma expectativa de que os medos se levantassem e fossem na direção da Babilônia. Tá? Muito bem. Vamos seguir aqui. Terceiro animal. E vocês repararam, né? São só feras carnívoras, né? Depois disso, continuando a olhar, vi ainda outro animal, semelhante a um leopardo, que trazia sobre os flancos 4 asas de ave. Tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado o poder. O que isso significa, pessoal? Vamos lá. Lembrando, a gente já viu o que significa asa. O que significaria asa? Alguém lembra? Isso, né? Velocidade, algo rápido. Tá? As 4 asas, elas indicariam, né? O número 4, ele aparece muito, muito associado a quê? Muito associado não só à velocidade, como também à regionalidade. Esses impérios foram todos impérios que se alastraram pelos 4 cantos do planeta na visão semita. Tá? Então, das duas, uma. 4 asas, ou significa que isso aconteceria muito, 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 muito rápido, e aconteceu, né, considerando o contexto lá de Belsazar, ou isso significaria um animal que se estenderia, né, quer dizer, um reino que se estenderia pelos 4 cantos. Tá?
Então vamos lá, vamos para os comentários. O leopardo alado representa os persas. Tá? As 4 cabeças representam 4 reis persas, citados em Daniel 11:2. A gente ainda vai ler Daniel 11:2. Tá? As asas representam velocidade, são 4 porque representam a extensão do domínio nas 4 direções, isto é, se estendendo por toda a terra. Tá? Então, o Império Persa viria logo depois e se estenderia por toda a terra, e você teria 4 reis do Império Persa. Tá? Depois desses 4 reis do Império Persa, você teria o quê? A vinda de Alexandre o Grande. Tá? Muito bem. Vamos ler, então, sobre o quarto animal. A seguir, ao contemplar essas visões noturnas, eu vi um quarto animal terrível, espantoso e extremamente forte. Com enormes dentes de ferro, comia, triturava e calcava aos pés o que restava. Tá? O reino de Alexandre o Grande foi um reino conhecido por grandes vitórias militares. Foi considerado um reino bastante forte. Tá? Então, aqui essa imagem, né, ela é bem propícia, né, de triturar o que restava. Muito diferente dos animais que o haviam precedido, tinha este 10 chifres. Enquanto eu considerava esses chifres, notei que... Espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos ler o quarto sem falar dos chifres ainda, a gente lê os chifres mais especificamente. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que diz lá para o final. Ó, então tá aqui, ó. Ele continuou: o quarto animal será um quarto reino sobre a terra, diferente de todos os reinos. Ele devorará a terra inteira, calcá-la aos pés e a esmagará. Foi justamente o que aconteceu com o império de Alexandre o Grande. Tá? Então, a última fera é o Império Grego de Alexandre o Grande. Isso, Bianchini, exatamente isso. Tá? É apresentado como diferentes dos demais, pois o reinado de Alexandre foi sem precedentes militares e culturais. Tá? O helenismo, combatido pelo autor, se espalhou justamente nessa época. A destruição, portanto, não é apenas militar. Então, detalhe, vamos voltar para o contexto de Daniel. Daniel foi escrito na época do domínio dos Seleucidas. Tá? Então, Daniel foi escrito como uma parábola codificada, a gente falou disso nas aulas anteriores. Então, foi escrita uma parábola codificada para quê? Para fortalecer os ânimos dos que estavam sendo perseguidos pelos seleucidas e pela cultura helênica. Tá? Os judeus também tiveram muitos dos seus helenizados, ou seja, adotaram a cultura grega. E esses judeus que adotaram a cultura grega, eles próprios muitas vezes perseguiam, tentavam dissuadir e tentavam, vamos dizer, se impor acima daqueles que haviam permanecido mais fiéis o quê? À Torá, né? Mais fiéis à lei do Criador. Tá? Muito bem. Então, a destruição, ela não é só uma destruição militar, ela é uma destruição cultural. E sob esse prisma, você tinha, então, vamos dizer assim, o reino da Grécia foi o pior deles, pior até do que o romano. Tá? Por que eu digo que o reino da Grécia foi pior do que o romano, nesse sentido? Porque o romano, ele ainda, quer dizer, o romano que conviveu ali com os judeus, né? Ele ainda mantinha, né, uma certa autonomia cultural para as dadas regiões. E era ele próprio helenizado em sua cultura. Tá? Então, de tal maneira marcou a cultura grega, né, o mundo, que até o Império Romano se apropriou dessa cultura. Tá? Mas o Império Romano era muito menos impositivo do que o Império Grego, tá? Com relação à cultura. O grego é aqui eu estou estendendo também para os Seleucidas.
né, que foram uma continuação desse império, tá? Diferentemente dos romanos. Ah, mas os romanos foram muito piores porque eles destruíram o templo e exilaram os judeus. Sim, isso é verdade. Sob esse prisma, eles foram piores. Mas eles não fizeram isso por um motivo cultural. Eles fizeram isso como uma reação o quê? A insurgência que aconteceu, principalmente a revolta, né, as grandes revoltas ali que aconteceram por volta do primeiro e segundo séculos, tá? E essa insurgência contra o poder romano fez Roma vir e arrebentar com tudo. Não foi por uma questão cultural. Roma não chegou no meio de Israel e falou: parem de usar o templo, vamos agora consagrar o templo para Zeus Olimpo, como fizeram os Seleucidas. Tá? Então, foi totalmente diferente. Tá? Então, o Império de Alexandre o Grande, e, obviamente, também tem outro aspecto, né? Que, assim, o livro de Daniel, ele não foi escrito no período de dominação romana. Tá? Então, a preocupação do autor era o helenismo. Tá? Muito bem. Vamos continuar, então. Vamos ler os chifres aqui, para a gente entender esses chifres. Por que o animal era chifrudo? Não é porque ele era caído, né? Tinha um outro motivo. Vamos lá. Tinha este 10 chifres. Enquanto eu considerava esses chifres, notei que surgia entre eles ainda outro chifre, pequeno, diante do qual foram arrancados 3 dos primeiros chifres pela raiz. E neste chifre havia olhos como olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. Tá? Então, esse é o chifre. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver até em que momento que ele fala da explicação aqui. Quarto reino, aqui. Quanto aos 10 chifres, são 10 reis que surgirão desse reino. E outro se levantará depois deles. Ele será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Pergunta para vocês, pessoal. Esse chifre pequeno, né, que é um chifre importante aí, ele surge a partir de que reino? Ele surge a partir de que reino? Que a gente está vendo aqui a sequência. Do reino grego, tá certo? Muito bem. O reino grego que depois se dividiu em 4 pedaços, tá? Então, esse rei, ele só poderia ser um rei ou grego ou seleucida, né? Porque os seleucidas dominaram Israel depois, tá? Então, pessoal, não é o Barack Obama, né? Não é Mikhail Gorbachev, não é o Vladimir Putin, não é o Donald Trump, né? Tem a santa paciência, esse pessoal que fica, né, pegando versículos desconexos da Bíblia, não estuda história, não tenta ler o livro como um todo, porque o livro vai dizer claramente, lá para o final, quem são esses reinos. Ele vai dizer claramente. Mas não, o pessoal pega alguma coisa lá desconexa e né, isso aqui, né, parece, né, e surgiu a besta, né, das águas, então é a Dilma. Não, não é a Dilma. Pelo amor de tudo quanto é mais sagrado, tá, pessoal? Aqui nós estamos falando sobre o reino grego, né? O Flamengo, por mais que seja também uma besta abominável, não é mencionado no livro de Daniel. O Flamengo é tão ruim que nenhum profeta teve coragem de escrever a respeito do Flamengo, de tão ruim que é. Aí nós já estamos falando do caos e das trevas no seu estágio extremo, né? Mas voltando então aqui, pessoal, não pode ser qualquer outra coisa que não um rei grego, tá? Muito bem. Aí nós temos o quê? Ele diz, né? Este será diferente dos primeiros, abaterá 3 reis.
proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A gente vai ver melhor essa questão da cronologia, tá, nas próximas aulas. Então, assim, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala sobre isso, tá, sobre esse trecho de Daniel, tem que ler o livro de Macabeus, de 1 Macabeus. Se você não ler o livro de 1 Macabeus, você não vai entender Daniel. Tá? Ah, mas o livro de 1 Macabeus não faz parte do cânone. Mas eu não estou falando que faz parte do cânone. Eu estou falando que lá tem informações históricas que são importantíssimas para contextualizar Daniel. Tá? Não estou aqui defendendo canonização do livro de 1 Macabeus. Não é isso. Um livro não é só medido se ele é canônico ou não é canônico. Ele é um documento histórico. Tá? Principalmente 1 Macabeus. 2 Macabeus já dá uma escorregadinha na jaca. Né? Não é tão histórico quanto 1 Macabeus. Tá? Mas principalmente 1 Macabeus. Se você não ler, você não vai entender Daniel, você não vai entender a festividade de Hanukkah, você não vai entender nada. Tá? Então vamos lá. Vamos para os chifres. Então, assim, pessoal, você teve, tá? Desde Alexandre o Grande, você teve, até chegar nos Seleucidas, você teve briga de reis, tá? E aí, quando chegou nos Seleucidas, você vai ter 7 reis, tá? Então, diferentemente dos demais, o reino de Alexandre o Grande, ele não foi suplantado, tá? Por isso que não mostra ele da mesma maneira, não mostra um outro reino tomando o seu lugar, tá? Mas se fragmentou após a sua morte, após a morte de Alexandre, tá? Os 7 chifres representam os sucessores seleucidas de Alexandre no Oriente Médio, tá? A saber, Nicator, Seleuco I Nicator, Antíoco I Sóter, Antíoco II Teos, Seleuco II Calínico, Seleuco III Serauno, Antíoco III Grande, Seleuco IV Filopator. O último chifre representa o Seleucida Antíoco IV Epifânio, que matou alguns de seus rivais. Por isso ele aparece, tá, pessoal, suplantando os demais chifres. Tá? Os chifres foram os reis seleucidas. E Antíoco Epifânio, ele matou alguns, por isso que 3 são arrancados. Tá? Ele matou alguns dos seus principais adversários e assumiu como o rei. Tá? Então ele seria o principal aqui, o principal elemento, aquele chifre que tem boca, né? Que a gente vai ver por quê, que tem olhos humanos, né? Que tem boca. Tá? Primeiro, a humanização de Antíoco, né? Mostrando para eles o quê? Pessoal, olha, né, qual é a mensagem para o leitor? Olha, ele pode ser arrogante, pode falar muita coisa, pode dizer, mas ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Ele não é uma divindade. Não se preocupem, ele pode ser combatido. Essa é a ideia. Tá? Muito bem. Então, vamos falar do pequeno chifre, tá? 3 são as características do primeiro chifre. Né? Você tem a arrogância, né? Ele é arrogante, ele faz guerra com os santos e ele muda os tempos e a lei. Vamos entender aqui. Tá? Então, primeira arrogância. O que aconteceu? Antíoco Epifânio dominava sobre a região ali da Judéia. Tá? Antíoco Epifânio desce com seus exércitos para tentar conquistar, para lutar contra os Ptolomeus. Tá? Os Ptolomeus e os Seleucidas, eles viveram momentos de muita tensão, tá? De muita briga. Até que se estabeleceu depois o Império Romano, mas o Império Romano não é objeto do livro de Daniel. Tá? Então, Antíoco Epifânio, ele desceu para guerrear contra os Seleucidas, contra os Ptolomeus. Os Ptolomeus estavam ameaçando avançar
no território de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, por sua vez, também tinha aspirações de avançar sobre o território dos Ptolomeus, foram lá e fizeram uma guerra. Né? Essa guerra, apesar de você ter tido um sucesso de Antíoco Epifânio, ela foi custosa, ela custou muito, ela foi pesada financeiramente. O que Antíoco Epifânio resolveu fazer? Passando de volta por Jerusalém, resolveu levar uma parte, né, dos despojos ali que estavam no templo de Jerusalém. Tá? Então, a gente lê em 1 Macabeus 21, de 21 a 20, perdão, 1 Macabeus 1, de 21 a 24, entrando com arrogância no santuário. Olha aí, ó. Olha a arrogância aqui. Entrando com arrogância no santuário, apoderou-se do altar de ouro, do candelabro com todos os seus acessórios. Para vocês terem uma ideia do que isso representaria na prática, tá? A menorá atual, que foi feita pelo Temple Institute, eu até mostrei num vídeo que eu fiz no meu canal do YouTube, quando lá estive, ela custou 20 milhões de dólares para ser feita. E para ser feita nos dias atuais, com toda a tecnologia atual. Tá? Então, só a menorá valia uma nota pretíssima. Tá? Mas os demais objetos e artefatos de ouro era muita grana. Tá? E o Antíoco Epifânio tinha acabado de ter muita despesa. Então, ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu ir lá, né, e pegar o que para ele era dele. Então, apoderou-se do altar, do candelabro, com todos os seus acessórios, da mesa da proposição, das vasilhas para libações, das taças, dos incensórios de ouro, do véu, das coroas, da decoração de ouro sobre a fachada do templo. Tudo ele despojou. Tomou, além disso, a prata, o ouro, os utensílios preciosos, os tesouros secretos que conseguiu descobrir. Carregando tudo isso, partiu para o seu país, depois de ter derramado muito sangue e proferido palavras de extrema arrogância. Então, olha aí, ó. Antíoco Epifânio, ele foi muito arrogante. E quando ele fez isso, pessoal, né, isso já meio que catalisou a guerra, né, contra os seleucidas. Tá? Por quê? O povo de Israel, vamos dizer assim, ele era dominado pelo Império Babilônio, né? Depois ele é libertado pelos persas. Os persas davam uma certa autonomia ao Estado da Judéia. Depois os gregos foram e conquistaram tudo, né? Mas ainda eles estavam lá com uma certa autonomia. Eram submissos, eram vassalos, havia gente que queria a libertação, mas ainda tinha uma dada autonomia, não era totalmente, vamos dizer assim, né? não era escravo, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, o que acontece? Quando ele passa pelo templo, levando tudo isso, pessoal, o que dava para fazer no templo? Depois que ele levou tudo isso. O que dava para fazer no templo? Nada, né? Não dá para fazer nada. Você leva embora os altares, os utensílios, a menorá, né, as taças, os incensórios. Vai fazer o quê no templo? Né? Todo mundo dá a mão e fica andando, né, sem fazer nada. Tá? Então não dava para fazer nada. Então ele comprou uma guerra pesadíssima. Por isso que começou com derramamento de sangue, porque os judeus se insurgiram. Tá? Muito bem. Então, a guerra com os santos, né? Olha aqui, ó. Olha o que diz, pessoal. Olha o que diz aqui, ó. Porá à prova os santos do Altíssimo, ele tentará mudar os tempos da lei. Os santos serão entregues em suas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, vamos ler agora aqui, ó. 1 Macabeus 1:30. Dirigindo-se aos habitantes com palavras enganosas de paz, ganhou-lhes a confiança e de repente caiu sobre a cidade. Golpeou-a duramente e chacinou a muitos de Israel. Tá? Quando você fala sobre a aliança, tá, que é rompida, o pacto de paz que é rompido, que a gente vai ver lá em Daniel 9,
É disto aqui que se está falando. Tá? Ele está falando o quê? Que o Antíoco Epifânio, num primeiro momento, os Seleucidas sinalizaram paz para os judeus, até porque eles iam descer pelo território da Judéia para enfrentar os egípcios. Então era necessário que ele tivesse paz com o Estado da Judéia, que era seu vassalo. Tá? Mas na volta, ele voltou arrancando sangue. Né? Por quê? Por causa disso, por causa dos despojos do templo. E aí começou a insurgência. Tá? Então, você tinha, né, ali uma situação em que ele prometeu paz e ele descumpriu. Porque no que ele despojou o templo, o que aconteceu? Todo mundo se insurgiu, ele desceu o sarrafo. Tá? Pro povo judeu, ele descumpriu a aliança de paz. Tá? Muito bem. Mudando os tempos e a lei. Tá? O que acontece? Muita gente fala um monte de groselha com relação a isso. Né? Ah, mudou o sábado para o domingo. Cidadão, lê o contexto, lê o final do livro de Daniel, que fala de que reinos a que reinos ele está se referindo. Tá? E não é nada disso. Não é que ele mudou a data da festividade. Isso, pessoal, mudar a data da festividade não ia mudar chongas. A gente vê várias vezes na literatura do Tanar, tá? Festividades sendo celebradas fora do tempo, inclusive com o aval do Eterno para serem celebradas fora do tempo. Tá? Salomão estendeu a celebração de Sukkot por uma semana. Tá? Aí você vai ter o rei Ezequias celebrou fora do tempo. Tá? A festividade de quê? A festividade do Pessah. Tá? Se você olhar para a Torá, os homens que chegaram, né, e falaram, a gente não pôde celebrar o Pessah no primeiro mês porque nós estávamos cerimonialmente impuros. O que a gente faz? Outros falam, então estamos em viagem, o que a gente faz? O que o Eterno fala? Não mudareis os meus tempos? Não. O que o Eterno fala? Tá bom, faz num segundo. Tá? A questão não era essa. O problema é que tempo apontado, tá? E festividade, as festividades na Torá se usa a mesma palavra, que são os Moadim. Tá? Então, os Moadim seriam as festividades que eram celebradas no Templo de Jerusalém, elas foram modificadas. Tá? A lei e o tempo e os tempos. Tá? Por quê? Porque os judeus não iriam poder cumprir a Torá e não iriam poder fazer e praticar as suas festividades. Tá? Até porque, para fazer isso, precisaria do templo. Então, ele foi lá, despojou o templo. Tá certo? O que aconteceu? Eles disseram, como é que a gente vai celebrar as nossas festividades? O que ele falou? Não, você vai celebrar, então, celebre os deuses gregos, celebre Zeus Olimpo, celebre Dionísio, né, ou Baco, como queira. Tá? Você vai celebrar isso, você não vai celebrar aquilo que você fazia antes. Tá? Para a maioria dos povos politeístas, isso poderia não ser um problema, porque os deuses gregos eram vistos como fortes, afinal eles tinham dominado a terra. Tá? Agora, para o povo judeu, isso era complicadíssimo. Então, esse é o sentido de mudar as leis, né? Mudar a lei e os tempos. Tá? Vamos ler. O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que formassem um só povo, renunciando cada qual os seus costumes particulares. Tá? Ou seja, pessoal, os judeus já havia judeus helenizados. Tá? E o que o Antíoco Epifânio fez? Exatamente o que eu acabei de falar. Tá? Falou, olha, para com esse negócio dessa cultura primitiva de vocês e vamos todo mundo ser grego, né? Vamos todo mundo se helenizar. Tá? E todos os gentios conformaram-se ao decreto do rei. Ou seja, os que estavam lá na terra de Judá, mas não eram judeus, né? Para eles foi tudo numa boa. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele. Tá? Então, olha os judeus helenizados que a gente falou, né? Sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Tá? Exatamente isso aqui. A profanação do sábado, pessoal, não era pegar o sábado e mudar para o domingo. Não tinha nada que ver com isso. A profanação do sábado era não seguir as leis sabáticas. Tá? Por quê? Porque o culto ao Eterno estava proibido. Eles iriam praticar apenas o culto aos deuses gregos. Tá? Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e as cidades de Judá
ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seus pais, a seu país, perdão, e impedissem os holocaustos, o sacrifício e as libações no santuário, profanassem sábados e festas, contaminassem o santuário e tudo que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos e imolassem porcos e animais impuros. Tá? Os porcos na região do Oriente Médio eram muito cultivados. Cultivados não, criados, né? Perdão. Tá? Então, e eram muito usados em sacrifícios. Existe até quem tenha a teoria de que foi por isso que o porco foi proibido. Não é a teoria mais aceita no meio acadêmico, tá? Mas há alguns que entendem isso, que era para justamente diferenciar das demais nações. Tá? Mas o que a gente sabe é que os seleucidas pegaram e incentivaram que se sacrificasse porcos no altar para os deuses gregos. Tá? E isso, para um judeu vendo, seria o quê? Seria uma calamidade total. Tá? Deixassem também incircuncisos seus filhos, né, não seguissem na aliança da circuncisão, e tornassem abomináveis por toda sorte de se tornassem abomináveis por toda sorte de impurezas e profanações. Teve muito também, né, das orgias, né, de toda a cultura sexual dos helenizados. De tal modo que se olvidassem assim da lei e subvertessem todas as observâncias. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Está aqui a perseguição aos santos. Perceberam, pessoal? Está aqui muito bem contextualizado, muito bem indicado, muito bem muito perfeito de forma cronológica. Não há necessidade de achar que isso vai acontecer no ano 3000. Isso aconteceu, tá? Isso aconteceu. Muito bem, vamos ler agora, vamos continuar, vamos ler agora o que aconteceu depois. Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã. O branco, na cultura semita, indicava o quê? Pureza. Tá? Isso era importante. Por que era importante? Porque justamente Antíoco Epifânio, ele incentivou isso, obviamente, com o aval dos judeus helenizados, a que os judeus dessem demonstrações públicas de se tornarem impuros cerimonialmente. Para quê? Para mostrar um desprezo pela Torá. Tá? Então, isso foi incentivado por Antíoco Epifânio. Tá? Por isso, a visão do Eterno como alguém totalmente de branco. Isso não é uma visão literal, né, pessoal? O Eterno não tem boca, nariz, olho, cabelo, né? Isso foi uma visão de Daniel. Tá? Seu trono eram chamas de fogo com rodas de fogo ardente. Tá? O que acontece? O que o fogo indica, pessoal? Juízo. Né? Então, assim, o Eterno não está gostando nada dessa história. Vai vir juízo. É assim que os judeus entenderiam lendo aquele texto. Esse texto. Né? Um rio de fogo corria aí, rompendo diante dele. 1000 milhares o serviam e miríades de miríades o assistiam. Tá? Ou seja, o que ele está dizendo? Né? Ele tá mostrando que a cultura politeísta está errada. A cultura politeísta achava que os deuses precisavam ser servidos por pessoas. Então havia muita gente que achava que o Eterno, sem o templo, se enfraqueceria. Tá? Muitos deles achavam que literalmente os seus sacrifícios fortaleciam os deuses. Tá? E aqui aparece o Eterno sendo servido por 1000 milhares, ou seja, o Eterno não está precisando de nada. Tá? O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Aqui é uma metáfora, né? É uma visão metafórica com relação a quê? A um julgamento, a um juízo. Eu continuava olhando, então, por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre,
quando vi que o animal fora morto e seu cadáver destruído e entregue ao abrasamento do fogo. Que animal é esse? O quarto reino, né? Tá? Isso é dito nitidamente um pouco antes. Dos outros animais também foi retirado o poder, mas eles receberam um prolongamento de vida até uma data e tempo determinados. Então, aqui mostra o que? O juízo seria muito pior em cima dos Seleucidas. Tá? Muito bem. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas quando notei vindo sobre as nuvens do céu como um filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. Aí vem o cidadão e fala, aqui é o Messias. Agora fala para mim, a visão de Daniel foi toda interpretada e o próprio Daniel escreveu. Aonde raios que o Daniel escreveu sobre Messias? Aonde é na interpretação de Daniel que ele escreveu sobre Rei Messias? Digam, mostrem aonde. Não tem no texto, então para de enfiar coisa no texto, né? Katsu. Então vamos lá. A ele foi outorgado o império, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno que jamais passará e seu reino jamais será destruído. Vamos ver a interpretação? O que é dito? Ó? Vamos lá. Mas o tribunal dará audiência e o domínio lhe será arrebatado, destruído e reduzido a nada até o fim. Ou seja, o reino dos Seleucidas seria destruído. Como foi? Isso aconteceu. Tá? E o reino, o império, as grandezas dos reinos sobre todos os céus serão entregues a quem? Ao Messias? É ao Messias que está escrito aqui? É Messias aqui, pessoal? Vamos lá, né? Talvez tenha gente que não tenha enxergado. Então vamos fazer uma setinha vermelha aqui, ó, né? Vamos colocar glitter, tá? Quem é aqui nessa figura, tá? É o povo, tá? Não tem nada contra a questão de Mashiach, de Messias, né, como um conceito judaico. Isso tem no Tanar, né? O conceito de Messias, ele é um conceito judaico, mas aqui não tem Messias. Não tem Messias aqui. Aqui é o povo. Tá certo? Então, quem é um filho de homem que aparece? É o povo, tá certo? Essa visão é a visão de um reino. É a visão do reino de Israel. Esse homem que aparece é Israel. Tá nítido aqui, tá certo? Até porque todo o restante da visão está contextualizado como uma visão de reino, tá certo? Ok? Muito bem. Se fosse Messias, diria que esse homem é o líder, o rei davídico que terá honra e glória pelos séculos dos séculos. Não está escrito isso, tá certo? Não tem Messias aqui, tá? Então não vamos colocar coisa que o texto não diz, tá certo? Então vamos lá, vamos ler o comentário. Em seguida, há um julgamento. O Eterno é apresentado como o ancião de dias, aquele que já existia mesmo antes dos deuses das nações. Tá? Mesmo conceito, pessoal, o ancião de dias é o mesmo conceito da aula de Êxodo que a gente viu hoje. É para mostrar o quê? Que o Eterno não acabou, nem terá fim. O Eterno é superior às outras divindades. O Eterno não esqueceu. O Eterno não ficou fraco. O Eterno irá honrar a sua aliança. Tá? O trono... Wallace, está ali do lado, ó, arquivos compartilhados. Tá? Só você baixar. O trono indica uma cena de um decreto real, e o fogo representa um tempo de destruição, que viria como juízo sobre os reinos. Ou seja, o Eterno iria arrebentar com geral. Tá? Basicamente é isso. Antíoco Epifânio seria derrotado. Os demais reinos também perderiam seu poder. Ou seja, os Seleucidas não viriam a ser destruídos por um de seus adversários se reerguendo. Todos seriam destruídos. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Por que ele fala que os outros reinos iriam existir, cada um até o seu tempo? Tá? Para mostrar o quê? Que seria o próprio Eterno que iria destruir os Seleucidas. Tá? Não seria um dos outros reinos que ainda se degladiavam com os Seleucidas. Tá? Não seriam os Ptolomeus,
né, queriam trazer a destruição de Antíoco Epifânio. Seria o próprio Eterno. Tá? Muito bem. Parênteses, tá, pessoal? O livro de Daniel foi escrito antes da revolta dos Macabeus. Tá? Antes. Então, o autor, né, ou o compilador de Daniel, o autor desta parte de Daniel, ele tinha convicção que Antíoco Epifânio seria derrotado, mas ele tinha uma convicção pela fé. Tá? Não era de fato algo que a gente pode dizer que foi previsto. Aqui nós temos uma profecia. Tá? Por quê? Porque o livro foi escrito antes, foi escrito durante a revolta dos Macabeus. Tá? Então, aqui, de fato, a gente tem uma profecia. Tá? Na verdade, não bem uma profecia, né? É porque profecia, na cultura israelita da época, né, da Bíblia, a gente poderia dizer que eram, vamos dizer assim, né, eram as exortações. Tá? Aqui é uma revelação. Né? Não havia nada condicional. Tá? Então, foi uma revelação. Aqui era uma revelação mesmo, não tem como fugir. Tá? Muito bem. E um filho do homem. Tá? O texto aramaico traz Kebar Enash, que significa como, tá? Assim no hebraico como no aramaico. Literalmente, um filho do homem. Não tem o artigo o, como eu falei para vocês. O artigo o requeriria no hebraico a letra re antes ou no aramaico a letra aleph no final. Tá? A figura é explicada pelo próprio autor. Tá? Não é o Messias, é o povo dos santos. Acabamos de falar disso. Tá? A expectativa do autor era de que, após a queda de Antíoco IV Epifânio, em algum momento se estabeleceria o reino do Eterno. Tá? O reino que não terá fim é o reino do Eterno. Tá? Então, assim, o reino de Israel não terá fim. Não terá fim. Acontecerá, permanecerá até o fim dos tempos. Não haverá extinção de Israel. Tá? Essa expectativa aparece também nos profetas. Não há aqui uma sequência cronológica, pois ela representa um anseio do povo diante da perseguição. Tá? Então aqui acabou o que ele estava falando do antes. Agora ele está falando dos seus anseios. Tá? Ele fala que Antíoco Epifânio seria derrotado, né? E isso foi uma revelação, e depois ele fala, né, do anseio do reino eterno. Tá? Mas aí não há mais uma sequência cronológica do acontecimento dos fatos. Né? Por quê? Não é que ele quebrou a sequência, não é isso, mas é que ele vinha falando de coisas que aconteceram. Tá? Até o quê? Até a revolta dos Macabeus. Tá? E aí, pessoal, como eu acabei não botando quase nenhuma citação direta ao longo, né? O texto foi mais construído, eu coloquei a bibliografia para vocês não ficarem prejudicados. Tá? Nos nossos materiais, ou a bibliografia está ao longo do texto, eu gosto mais de colocar ao longo, tá? Ou está no final. Eu gosto de pôr ao longo porque fica mais claro, né, o que se refere aqui. Tá? E aí eu não costumo pôr no final porque eu não tenho muita paciência né, para fazer bonitinho e tal, mas eu fiz dessa vez porque não há uma citação, muitas citações diretas. Tá? Então está aqui, ó, tudo que foi utilizado. Tá? Muito bem. Pessoal, alguma dúvida?